Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui mais uma vez para juntos engrandecermos o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. É bom sempre estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Cantar hinos de louvores a Deus é importante, mas o ápice do culto é a pregação da palavra de Deus, a mensagem que edifica, que transforma, que informa, modifica vidas. Esse é importante para o nosso dia a dia. Eu quero convidá-lo para você pegar a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, essa que você tem aí na sua casa, que talvez esteja lá na estante, e você está aí junto com a tua família, à roda da tua mesa, ou sentado no teu sofá, e está sem a Bíblia. Vá rapidinho pegar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós iremos ministrar a palavra do Senhor sobre a tua vida, mas eu gostaria de você tê-la a mesma aberta para acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Convido para lermos a palavra de Deus no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 em diante. Como já foi dito, o tema do nosso culto hoje, da mensagem: o que devo fazer para me salvar? O texto diz, já anunciado: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esse é o versículo do tema da nossa mensagem. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, lemos a tua palavra e aqui estamos diante de ti nesta hora para sermos instrumentos usados por ti na ministração da tua palavra. Instrumentaliza-me, abençoa também os que estão ao alcance da nossa voz, onde a tua palavra possa fazer aquilo que lhe apraz. Salva vidas e reconcilia-os contigo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, amigos que foram convidados para estar conosco, assistindo a live, com o propósito de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então nós entendemos que você é obra das mãos de Deus, é criatura
e, portanto, deve ter interesse em ouvir a ministração da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Não há palavra melhor neste mundo para se ouvir e receber como alimento do que a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é única, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Se ela é palavra de Deus para mim, para o Maranhão, para o Brasil, ela é palavra de Deus em qualquer lugar na face da terra, porque ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer algo que lhe apraz na sua vida. Glória a Deus. O que devo fazer para me salvar? O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguém queira chamar, os teólogos são conhecedores das Escrituras, estudiosos. Nosso propósito aqui não é nos aprofundar na questão teológica, não é nos aprofundar dentro da questão conhecimento grego ou romano, mas é trazer a Bíblia Sagrada. Eu quero falar com você para que a palavra de Deus ela possa ir penetrando na tua alma e você possa entender e compreender aquilo que é necessário para que o homem ele possa se render aos pés do Senhor e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Então o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas, um amigo de Jesus, companheiro do ministério de Cristo, o mesmo que escreveu o livro que leva o seu próprio nome, Lucas, né? Então, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Logo, é claro que está registrado tudo que o Espírito Santo quis agir e agiu através da vida dos apóstolos, registrado uma boa parte, assim como também o que o Espírito Santo quer fazer através da igreja, comprada e redimida pelo seu precioso sangue. Glória a Deus por isto. Então, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, eles eram companheiros de viagem. Eles saíram para visitar as igrejas, para acompanhar as igrejas, para inspecionar e até mesmo levar uma palavra ao coração daqueles que tinham rendido-se ao Senhor, tinham se entregado através da ministração da palavra de Deus. Então Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele se coloca à disposição, sai em direção a Troade, mas a Bíblia nos relata que o Espírito Santo lhe impediu de ir à Ásia para ministrar a palavra do Senhor. Alguém pode até dizer, mas como? O Espírito Santo o impediu? A realidade, querido amigo, irmão, é que todo e qualquer cristão, todo e qualquer pregador da palavra de Deus, ele tem que estar na direção do Espírito Santo, ele deve estar sendo conduzido por Deus e pelo Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor, para ser instrumento na mão de Deus, para ser profeta para a tua vida, para aqueles que ouvem a ministração da palavra do Senhor. Mas de repente, Paulo, ele recebe uma visão, um convite, um sonho, alguém que o convidou e lhe disse, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, bendito seja o nome do Senhor. Logo, é claro que eles saem em direção à Macedônia, chegam na cidade de Filipos, uma das cidades ali principais da Macedônia,
E quando eles chegam ali naquela cidade para ministrar a palavra de Deus, para ir levar a mensagem do Evangelho, eles procuram um lugar para a oração. A Bíblia diz que eles descem num dia de sábado à beira do rio, e ali encontram algumas mulheres que estavam à beira do rio. Lá eles vão ministrar a palavra do Senhor para aquelas mulheres. E ali encontra-se uma senhora por nome Lídia. Lídia, ela era uma mulher rica. Ela era vendedora de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira. Glória a Deus. Então era uma mulher, certamente, ela tinha uma certa vontade de servir a Deus. Ela certamente tinha um pouco de caída para a palavra do Senhor, até porque ela deu atenção à mensagem que Paulo pregava, a mensagem que Paulo anunciava. Ela na verdade ficou interessada em ouvir a ministração da palavra de Deus. Mas ali também naquela cidade tinha uma mulher que tinha um espírito mau, espírito de adivinhação. E aquela mulher, ela era uma jovem, passou a acompanhar, a seguir Paulo, né? E naqueles dias que acompanhava Paulo, e ela começava a dizer que aqueles homens, o que eles anunciavam, eles tinham o Espírito de Deus na vida, que eles eram homens de Deus. Paulo ficou quieto, veio o primeiro dia, o segundo, vários dias. Paulo se sentiu incomodado. Paulo teve o discernimento que, apesar daquela jovem estar dizendo a verdade, que eles eram homens de Deus, que eles estavam ministrando a palavra de Deus, que eles eram filhos do Deus Altíssimo, que eles tinham o Espírito de Deus na sua vida, todavia, ela estava querendo, na verdade, incomodá-lo. Aí, querido amigo e amado irmão, é necessário que o crente, o cristão, o pregador da palavra de Deus, ele tenha o senso de conhecimento da palavra do Senhor, discernir o Espírito de Deus, como também discernir quando é o espírito do demônio, o espírito da carne, certo? Querendo agir através de alguém. E a Bíblia diz que Paulo ficou incomodado com as palavras daquela mulher, reconhecendo que de fato era o espírito demoníaco que estava na vida daquela jovem, repreendeu o espírito da vida da mesma, e é claro que o espírito saiu da vida daquela jovem, e ela deixou de dar lucros aos seus senhores. Na verdade, aquela jovem, ela era uma escrava do inimigo das nossas almas. Ela era escrava do demônio, e ao mesmo tempo escrava daqueles que se aproveitavam para terem lucro através da vida daquela jovem. Então, com isto, logo o clima ficou inflamado naquela cidade, certo? Os magistrados, eles levaram Paulo e Silas para a praça, para o meio da cidade, para o centro da cidade, para aquela praça, certo? E ali eles começaram a instigar com Paulo e Silas, eles começaram a criticá-lo, eles rasgaram as roupas daqueles homens de Deus, eles sofreram, eles receberam chicoteadas sobre o seu corpo, tiveram os seus corpos dilacerados, feridos. Isso sim, e é claro que a ordem foi para colocá-los na prisão. Bendito seja o nome do Senhor. Querido amigo, amado irmão, preste atenção. Às vezes nós, como pregadores da palavra de Deus, o homem e a mulher que tem o chamado de Deus para pregar a palavra do Senhor, ele é criticado, ele é, na verdade, instigado com palavras agressivas,
certo? Critica porque prega a salvação, é criticado porque prega as boas novas de salvação. Não foi diferente ali com aqueles homens, como também não é diferente nos dias atuais. No entanto, eles foram levados à prisão, foram levados ao cárcere, foram presos pelos troncos. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 24 do capítulo 16 diz: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O tronco que existia nos cárceres era um instrumento de tortura, certo? Que prendia as pernas dos presos. Eles ficaram com os seus pés presos. Mas há uma coisa importante, querido, é que Paulo e Silas, eles tinham o temor de Deus. Eles eram comprometidos com Deus e com a sua palavra. Eles não temiam a morte, eles não temiam aqueles que lhe batiam, aqueles que lhe criticavam, mas até lá na prisão, eles renderam-se aos pés do Senhor. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam ao Senhor. Ei, amigo, como é que tu estás? Ei, querido irmão, as lutas que tu estás passando, as provas, as adversidades, as angústias, as dores, que às vezes você até mesmo pensa em desistir da carreira espiritual, pensa em desistir da fé, mas não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de avançar, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Cante ao Senhor, ore ao Senhor, porque na hora em que você fala com Deus, a tua alma e o teu espírito recebe o refrigério. Quando tu louva ao Senhor, Deus manda o refrigério para a tua alma. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas. Eu não sei qual o hino que eles cantaram. O certo é que, com certeza, eles cantaram o hino espiritual que chegou ao trono de Deus, a graça de Deus. Deus ouviu a sua oração e também os seus louvores. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos o escutavam. Aleluia! É importante, querido. Saiba de uma coisa: o que você faz para Deus, tem alguém do outro lado que está ouvindo. Talvez na tua casa, durante esse período, tu estás cantando hino de louvores a Deus, está pensando que apenas está ficando dentro do teu lar, na tua casa, mas o teu vizinho está ouvindo os louvores, o teu vizinho está ouvindo a tua oração, e Deus está trabalhando em favor dessa vida. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os outros presos os escutavam e de repente, o de repente de Deus pode estar chegando na tua vida agora. O de repente de Deus pode estar chegando, querido irmão, aí na tua casa. O de repente de Deus pode agora chegar e você ser movido pelo Espírito de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor, o de repente de Deus pode chegar na tua vida e tu ser sarado, ser curado dessa enfermidade. O de repente de Deus pode chegar aí no hospital aonde tu está. Esse câncer pode desaparecer, aleluia, esse tumor pode desaparecer, porque Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco aqui. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Não foi só de Paulo e Silas, todos os demais presos, eles tiveram, certo, as suas correntes quebradas, os cadeados aberto, aleluia, oração, aleluia, remove montanha, oração, move coração, oração, quebra corrente, oração, abre cadeado, oração, faz milagre acontecer, porque Deus é Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ora, a responsabilidade na vida daqueles presos estava sobre aquele carcereiro. Logo, ele, ao observar as portas das celas, das prisões abertas, automaticamente veio logo ao seu pensamento: os homens fugiram e eu vou perder a minha vida, vou tirar a espada e decepar logo aqui. Mas, querido amigo, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando tem o Espírito de Deus, que vê alguém desesperado, ele se aproxima e dá uma palavra àquela alma e àquela vida. Paulo, aleluia, cheio do Espírito Santo, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus fez com que todos os presos permanecessem ali em suas celas, nos seus devidos lugares, mas o carcereiro, ainda preocupado, pede luz e sai por dentro ali das celas para observar se de fato e de verdade os presos estavam ainda dentro das celas. A Bíblia diz que ao observar todos e olhar Paulo e Silas, a Bíblia diz que ele se rende àqueles homens. Ele se rende a Paulo e a Silas, e quando ele se rende àqueles homens, ele tira eles para fora. Ao tirar para fora ali do cárcere, ele expressa aos homens dizendo: senhores, que é necessário, o que eu devo fazer para me salvar? O que é que eu faço para ter o Espírito de Deus na minha vida? Certamente esse carcereiro já tinha ouvido falar da fama de Paulo e Silas. Certamente esse carcereiro já tinha ouvido falar antes alguma coisa acerca desses pregoeiros do Evangelho, das boas novas de salvação. Aí ele disse: o que é que eu devo fazer para me salvar? Paulo e Silas, olhando um para o outro, não perderam tempo, aleluia. Eles entenderam que aquele homem, ele estava predisposto a receber a palavra de Deus, a receber a salvação da sua alma, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, aleluia. A palavra de Deus ministrada por aqueles homens, para aquele carcereiro, foi para atingir a vida do carcereiro, como a sua família também. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Querido amigo, a salvação é para todos. Deus está com as suas mãos estendidas, para salvar o homem, aleluia. A salvação, ela é de graça, mas o homem, desde que quebrou a aliança com Deus, desde que ele desobedeceu a Deus e a sua palavra, ele se distanciou
certo? Por que que ele se distanciou? Deus não criou o homem para o pecado. Deus não fez o homem para viver debaixo do pecado, mas Deus fez o homem para lhe obedecer. O propósito de Deus é salvar o homem. Por isso, Paulo dizer: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Jesus para isto veio, para restaurar, para restabelecer a vida do homem, para reatar a aliança do homem com Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado, querido amigo, ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Para isto ser mudado, é necessário que o homem se arrependa. É triste para quem não procura o caminho do arrependimento. É muito triste para quem não procura o caminho do arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 27, versículo de número 5, nos dá um exemplo, certo? Judas, depois de ver Jesus condenado, ao invés de se arrepender, a Bíblia diz que ele jogou as moedas dentro do santuário e foi se enforcar, quando ele deveria se arrepender amargamente, chorar. Aleluia, não é se arrepender com remorso. Há muita gente que, diante da situação que nós estamos vivendo, em tempo de pandemia, alguns estão com medo de morrer, alguns estão até chorando, alguns estão buscando oração, buscam o pastor, buscam o irmão para cá e para ali, porque está com medo de morrer, mas às vezes ele está apenas com remorso. Querido amigo, não é tempo de viver de remorso, é tempo de aquebrantamento, é tempo de coração quebrantado, é tempo de se arrepender dos seus pecados em espírito e em verdade, para que assim venha o tempo do refrigério para a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amado amigo, a salvação, ela deve ser buscada. Percebe-se no texto lido que o carcereiro, ele tem um temor culposo e busca o suicídio. Na hora da dor e do medo, o suicídio nunca será a melhor solução, nem o remédio para aliviar a dor de quem está vivendo uma vida de martírio. Nunca. Se você está passando por momentos difíceis na tua vida, querido irmão, se você percebe que tem alguém precisando de uma palavra, se você percebe que tem alguém precisando de ouvir uma ministração, uma oração, ajude, dê um grito, grite bem alto, seja um anunciador de boas novas a essa pessoa. De repente alguém está prestes a tirar a sua vida, mas nós estamos como profeta de Deus. Ei, não faça isso. Deus tem o melhor para ti. Deus tem a salvação da tua alma. O suicídio nunca será o remédio para a tua vida. Ah, mas Jesus, esse sim é o Senhor da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o carcereiro, trêmulo, pediu luz para averiguar se de fato, se os presos estavam de verdade, quando avistou, que se reverenciou diante daqueles dois homens. Mas, amigo, o carcereiro traz os presos para fora do cárcere. Primeiro, reconhece a autoridade de Deus na vida daqueles homens. Ele também ouviu a oração, ele ouviu os louvores que aqueles homens apresentavam a Deus. Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam hinos. Eu creio que o Senhor falou na vida
daquele homem. Segundo, o carcereiro teve uma fé salvadora. O versículo de número 31 de Atos dos Apóstolos, voltemos para o texto lido, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E eles, versículo 30, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. Então o carcereiro, ele teve uma fé salvadora. Ele pergunta aos homens o que era necessário para que ele tivesse a salvação da sua alma. A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Terceiro, o carcereiro se torna dócil, submisso ao ensino da palavra de Deus. Se torne dócil, seja submisso às verdades de Deus. O versículo 32 diz assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Querido amigo, amado irmão, tenha humildade, tenha reverência à palavra de Deus, reconheça que você é um pecador. A palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela é vigor, a palavra de Deus, ela informa e transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. A Bíblia Sagrada, ela não muda, ela é única, em qualquer canto, na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa pagar nada para alcançar a salvação de Deus. Jesus já pagou tudo por mim e por você. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 1, versículo 18 e o versículo 19 está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Você não precisa mais pagar nada. Jesus já pagou o alto preço lá na cruz do Calvário. Ele derramou a sua última gota de sangue para me resgatar, para resgatar a tua alma. Nós éramos escravos do pecado, certo? Um escravo era resgatado quando alguém pagava o preço, uma certa quantia para a sua liberdade. Deus nos resgatou da maldição do pecado, não foi com dinheiro, nem com preço de sangue, mas, ou seja, não foi com dinheiro, nem com preço de sangue de cordeiro, mas com preço de sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 11, até o versículo 14, aleluia. Nós estamos caminhando para o final da nossa mensagem, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela está entrando nos teus ouvidos, descendo ao teu coração. Então o que é que deve fazer para alcançar a salvação? O que é que você deve fazer para alcançar a salvação? O carcereiro, ele tomou algumas iniciativas e decisão. Nós iremos lhe dar aqui algumas também, que é importante, na semelhança do texto que nós pregamos. Primeiro, reconhecer que existem homens que são mensageiros do Evangelho, profeta para a tua vida, homens que pregam a palavra de Deus, mulheres que anunciam a verdade de Deus. Busque o entendimento por meio da mensagem pregada e da palavra anunciada. Tenha uma fé salvadora, que tenha o desejo de conhecer Jesus para viver com Ele eternamente. Fé salvadora, fé que te eleve
a reconhecer o preço pago por Jesus? Ou você acha que Deus enviou Jesus Cristo aqui a este mundo para morrer em vão? Torne-se submisso à palavra de Deus para viver em Cristo, você e a sua família. Seja submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, a palavra que é regra de fé e prática para a tua vida. Por último, confesse Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, até o versículo 10, está escrito: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Eu quero te convidar para você conferir na tua Bíblia aquilo que nós estamos lendo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amado amigo, não espere alcançar a salvação depois da morte. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo eterno. A salvação enquanto você está com vida. Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10, falando acerca da confissão. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode, inclusive fazer algo para Deus. Deus está contando contigo para ser um anunciador, um proclamador das boas novas de salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero fazer um convite a você que ouviu a ministração da palavra de Deus, ouviu a mensagem do Senhor, para você se tornar um cristão praticante das verdades de Deus. Examine as Escrituras, porque examinando as Escrituras, você entenderá o plano da salvação. Se não ler Bíblia, não tem como você entender. Você, de repente, é um estudante, certo? Talvez você seja um universitário, lê muitos livros, de muitos homens, escritores, para poder conseguir ter conhecimento, mas nunca leu a Bíblia Sagrada. Examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Eu quero orar pela tua alma, para você se converter a Cristo nesta hora. Deus vai perdoar os teus pecados, você vai se converter ao Senhor, vai mudar. Conversão é mudança de atitude, é mudança de vida. Daqui para frente você passará a ser uma nova criatura. E aqueles que quiserem também se reconciliar, nós iremos orar por ti, pela tua vida, e depois você pode procurar aí alguém, um pastor, uma igreja evangélica, para se congregar, ser discipulado, para estar fazendo parte da fileira daqueles que vão morar no céu. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu te louvo, Pai, por esse momento que aqui estamos na tua presença, para ministrar a palavra na vida dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Tenha misericórdia de cada um daqueles que ouviram a tua palavra. Faz aquilo que lhe apraz, faz com que tenha o entendimento, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que está, Senhor, nesta hora, talvez de joelhos dobrados, se convertendo a Ti, se reconciliando, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Tenha misericórdia desse homem, dessa mulher, dessa família, para que todos possam fazer como aquele carcereiro, se renda ao Senhor, busque, aleluia, a salvação da sua alma,
ele e a sua família. Ó Deus, grande e poderoso, escreve o nome no livro, Pai, e ajuda em tudo, desde agora e para sempre. Amém. Nós iremos ouvir o louvor com a nossa irmã Tainara.